Não. Beleza, aí. Não. Boa tarde, oitavuanos. Vamos à nossa aula de hoje. É a atividade do assunto conjunção 2, tá? Na página 127, conjunção 2, é a atividade. Primeira questão. Releia um trecho do conto O Caixão Quadrangular e responda às questões. Vimos no relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada. Eu acho que eu até já... Gente, é a correção já, viu? Já é a correção, tá? Então, é a correção da atividade. Quando eu comecei a ler, eu percebi que eu já tinha falado sobre essa atividade. Então, é a correção. Primeira questão, releia um trecho do conto Caixão Quadrangular e responda às questões. Vimos no relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada. Letra A. Leia estas orações separadamente. Vimos um relance, num relance. 2. Que a sentença do desventurado artista fora lavrada. De vez em quando... O que é possível notar nessas orações quanto ao sentido? Vamos colocar assim, que separadamente, elas estão separadas, que, vírgula, separadamente, vírgula, elas não têm sentido completo. Elas não têm sentido completo. B. Qual é a transitividade da forma verbal da oração 1? Vimos no relance. Então, o verbo aí é o verbo ver. Vimos. Então, o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. C. Qual é o complemento dessa forma verbal? Vamos colocar a oração, 2 pontos. Que a sentença do desventurado artista fora lavrada. Então, começa a oração subordinada depois do pronome relativo, que é o que? Pela conjunção, né? Que. D. A relação entre essas orações é de dependência ou de independência? De dependência. Todas as orações subordinadas, elas são dependentes da oração principal. E que palavra cumpre o papel de unir essas orações? A que classe gramatical ela pertence? Então, a palavra que é a palavra que une as duas orações, e este que pertence à classe das conjunções. Então, você coloca a palavra que, grifa o que, ponto a seguir. Ela pertence à classe das conjunções. Segunda, agora releia este outro trecho do conto. Enquanto olhávamos no auge do espanto, ele passou rapidamente várias voltas de uma corda de 3 polegadas. Primeiro em torno do caixão e depois em torno de seu corpo.
Observe as orações que fazem parte desse período na ordem direta, separadamente para responder às questões. Primeiro, ele passou rapidamente várias voltas de uma corda de 3 polegadas, primeiro em torno do caixão e depois em torno do seu corpo. 2. Enquanto olhávamos no auge do espanto. Letra A. Qual dessas orações contém o sentido principal do período? A oração 1. B. Qual palavra é responsável por unir as duas orações e a que classe gramatical ela pertence? A palavra enquanto, grife enquanto, que é uma conjunção, ponto a seguir. Ela pertence à classe das conjunções. Ela pertence à classe das conjunções. C. Que sentido essa palavra atribui a essas orações? Assinale a alternativa correta. A. Condição. B. Tempo. C. Causa. Resposta correta, a letra B. Terceira, releia mais um trecho do conto, O Caixão Quadrangular. Para aumento de nosso problema, verificamos que as bombas estavam entupidas e quase imprestáveis. Qual é a transitividade da forma verbal verificamos? Quem verifica, verifica algo. Verbo transitivo direto. B. Qual é o complemento dessa forma verbal no trecho acima? A oração, 2 pontos. Que as bombas estavam entupidas e quase imprestáveis. C. Que palavra inicia esse objeto? A conjunção que. Quarta, releia outro trecho do conto, O Caixão Quadrangular. Nós o arriamos sem dificuldade, embora só por milagre evitássemos que mergulhasse ao tocar a água. Que sentido a palavra em destaque atribui no trecho? Assinale a alternativa correta. Tempo, proporção ou concessão? A letra C, concessão. Quinta, indique a classificação de cada conjunção subordinativa em destaque nas orações de acordo com o tipo de relação que elas estabelecem, relacionando as duas colunas. A. Concessiva. B. Condicional. C. Conformativa. D. Consecutiva. E. Comparativa. F. Causal. G. Final. H. Temporal. E proporcional. Primeira, a maré sobe à medida que anoitece. Então, a proporção que anoitece, a maré sobe. Então, número 1, proporcional. 2, cheguei mais cedo para que conseguisse vaga. Qual a finalidade de eu chegar mais cedo? Para conseguir a vaga. Então, letra G, final. 3. Partimos cedo
embora estivesse chovendo. Partimos cedo, embora estivesse chovendo. Concessiva. Foi a consequência, não é nem a consequência. Na parte de concessiva, o que nós podemos dizer? Que as concessivas, embora a conjunção que mais aparece é embora, mesmo que, ainda que. Então a maré sobe à medida que. Não é essa. Desculpa. Partimos cedo, embora se estivesse chovendo. Então, embora estivesse chovendo, partimos cedo. Nada veio a interromper. Mesmo que estivesse chovendo, partimos cedo. Ainda que estivesse chovendo, partimos cedo. Então, concessiva, qual é a letra? Letra A. O cliente chegou quando o gerente não estava. Toda vez este quando, ele vai indicar tempo. Então, aí nós temos uma condicional, uma oração subordinada temporal. Então, quando sempre ele vai indicar tempo. Qual é a letra do quando? Qual é a letra do temporal? Letra H. Se eu pudesse, iria ao jogo. Então, aí é uma condição. Se eu pudesse, só que eu não posso. Se eu pudesse, iria ao jogo. É uma condição. Então, qual é a oração subordinada, a conjunção subordinativa? A condicional. Qual é a letra? Letra B. O resultado chegou conforme você pediu. A palavra conforme já diz que ela é conformativa. Toda vez que tiver a palavra conforme, ela é uma oração subordinada conformativa. Qual é a letra conformativa? Letra C. Visto que era feriado, a loja estava fechada. Qual foi a causa da loja estar fechada? Por conta que era feriado. Então, aí eu tenho uma oração subordinada causal. Qual é a letra causal? Letra F. Hoje ela luta como uma profissional. Toda vez que você vê a palavra como, indicando comparações, você já sabe que ela é uma comparativa. Hoje ela luta como uma profissional. Então, é uma comparação. Então, qual é a letra comparativa? Letra E. O menino era tão alto que não pôde entrar no brinquedo. Qual foi a consequência que aconteceu para o menino não entrar no brinquedo? Ele era muito alto. Então, aí é uma consequência. Ela é uma oração subordinada consecutiva. Qual é a letra? Letra D. Então, vamos ver como ficou. Letra I, G, A, H, B, C, F, E e D. Leia o trecho da reportagem a seguir para responder às questões. Como se ri na internet em outros países?
A forma mais usada no mundo é o ha-ha-ha, que simula o som produzido pela risada. Suas variações, como he-he-he, também são bastante disseminadas. Isso não impede que alguns países tenham sua própria versão, como já, nações de língua espanhola. Aqui é tipo, não entendi. Grécia e a uacaca, Indonésia, dependendo de como pronunciam o som do R. Em alguns lugares é importante que a risada seja precedida de uma ou duas outras letras. Ha-ha-ha na Itália e, acho que é um B isso, birara na Ucrânia. Por exemplo, países de língua inglesa também usam o LOL, que significa long, não sei dizer, rindo alto. A sigla foi utilizada pela primeira vez nos anos 80. Letra A. Qual forma você utiliza para representar o riso na internet? Isso aí é pessoal. B. Por que será que cada parte do mundo as pessoas expressam o riso de uma maneira e a forma ha-ha-ha é a mais usada? Também era pessoal. C. Qual é a função das palavras em destaque no texto? Qual classificação ela recebe? Ligar orações dependentes uma da outra para fazer sentido. Conjunções subordinativas integrantes, que é o Q e o C, só são duas. D. Indique a função sintática das orações iniciadas pelas palavras em destaque no texto. Q, coloque o Q e grife. Alguns países tenham sua própria versão. 2 pontos. Objeto direto de versão, impedir. Grife o verbo impedir. Na outra linha, que, grifando, a risada seja precedida de uma de duas ou duas outras letras. 2 pontos. Sujeito do verbo ser, grife ser. 2. Para responder às questões seguintes, analise esta tirinha. Preciso encontrar o meu cobertor, Charlie Brown. O Lucy não quer me contar onde enterrou, então preciso cavar até encontrar. Eu não vou parar de cavar enquanto não encontrar. Boa sorte. Letra A. O que prova o empenho de Linus em encontrar seu cobertor? A quantidade de solo que ele já havia cavado, vírgula, mostrada no último quadrinho. B. No segundo quadrinho, qual é a classificação da palavra então? Que sentido ela estabelece entre as orações? Conjunção coordenativa conclusiva, ponto a seguir. Estabelece uma relação de conclusão entre as orações. C. Na fala de Linus, no terceiro quadrinho, há uma conjunção ligando duas orações. Indique-a e classifique-a. Coloque enquanto, é a conjunção enquanto, grifem, conjunção subordinativa adverbial. Conjunção subordinativa adverbial.
D. Além de ligar as orações, que outra função essa palavra exerce entre elas? Ela estabelece sentido de tempo. Quando, enquanto. Estabelece sentido de tempo. Então, gente, aqui está a correção da nossa atividade, tá? Agora você vai fazer a sua correção e enviar sua atividade. Não esqueça de enviar. Coloque o seu nome e o nome da escola, tá? Para não confundir com outra escola, tá, gente? Então, gente, uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau.